Você sabia que Jô, artilheiro por Corinthians e Atlético Mineiro, cogita a possibilidade de voltar para o Brasil em 2020? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar essa história e vou te atualizar sobre a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo renovar seu contrato com o Vasco, além de contar detalhes de uma história bem triste que envolve Diego do Flamengo. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e quero, antes de começar a passar as informações que eu prometi no começo do vídeo, pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, apertar esse botãozinho vermelho que aparece por aqui. Aproveita e aperta também o sininho, porque assim, toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, você passa a ser notificado. Bom, quero começar o vídeo contando sobre Vanderlei Luxemburgo, que vive um bom momento com o Vasco. Ele assumiu o clube numa situação extremamente delicada no mês de maio. O Vasco afundado em dívidas, com problemas financeiros, mas também dentro de campo. O time ocupava a zona de rebaixamento. Hoje, apesar da derrota nesse fim de semana, é um Vasco que respira muito mais folgado na briga contra o rebaixamento. São 5 pontos de vantagem, por exemplo, em relação ao Fluminense. Mas a grande pergunta para o torcedor vascaíno é: o Vanderlei Luxemburgo fica para a próxima temporada ou não? Levando em consideração que o seu contrato termina em dezembro desse ano. Um pouquinho antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa muito próxima do Luxa para saber como o treinador vê essa possibilidade. E a resposta é de que não é momento de falar de futuro. O Vanderlei Luxemburgo quer tirar o Vasco da zona do rebaixamento, como ele diz, a zona da confusão, quer tentar fazer seu time ocupar a primeira página da tabela, ou seja, do primeiro ao 10º colocado, para a partir daí começar a pensar no futuro. O primeiro passo seria a renovação do contrato, o segundo passo seria dar início ao planejamento do time de 2020. Mas, nesse momento, é inviável pensar em cravar Vanderlei Luxemburgo na próxima temporada, em São Januário. Quero falar agora sobre Diego Ribas e uma história bem triste. Todo mundo está careca de saber que o meia do Flamengo passou por uma cirurgia grave no tornozelo no último dia 25 de julho. Período de recuperação entre 4 e 5 meses. Ou seja, é inimaginável pensar que o Diego volte a jogar em alto nível, pelo menos nessa temporada. A boa notícia é que nessa semana ele voltou pelo menos a participar das atividades no Flamengo, fazendo todo o processo de fisioterapia já no ninho do urubu. Mas a história que eu quero te contar começa agora. É que poucos dias antes de se contundir contra o Emelec, ele teve mais uma proposta. Dessa vez, ainda melhor no aspecto financeiro, do Orlando City, time da Major League Soccer, onde passou recentemente o Kaká. A ideia do Orlando City era cobrir o salário do Flamengo e mais, dar um plus, algo na casa dos 300 mil reais por mês a mais na comparação com o seu salário no Flamengo. O Orlando City também topava dar um contrato bem mais longo do que seu atual com o Flamengo, que termina em dezembro do ano que vem. E o principal, a partir do momento em que se aposentasse, o Diego teria um plano de carreira. Ele passaria a ocupar, num primeiro momento, um cargo de superintendente, podendo subir futuramente para ser diretor de futebol do Orlando City. Isso sem falar nas facilidades que a família do Diego passaria a ter por morar num país muito mais seguro, com educação, com saúde, com as coisas funcionando de uma maneira muito melhor do que em qualquer cidade brasileira. Ainda assim, o Diego disse não à proposta do Orlando City. Dias depois, acabou se contundindo naquele fatídico jogo contra o Emelec. Fatídico, pelo menos para ele. Para fechar, guardei a parte mais importante do vídeo para agora. Quero te falar sobre Jô, artilheiro por Corinthians, por Atlético Mineiro, jogador que já atuou na seleção brasileira e que está disposto a voltar ao Brasil na próxima temporada. Seu contrato com o Nagoya Grampus do Japão só termina em dezembro de 2021. Mas recentemente ele rejeitou a proposta do time japonês de prorrogar esse vínculo. Tudo porque ele e sua família têm sentido muitas saudades da vida em território brasileiro. Além de dizer não à ideia de renovação de contrato, o Jô tenta convencer os dirigentes do Nagoya Grampus a liberá-lo na próxima temporada, a partir de janeiro. E ele usa alguns argumentos. O primeiro deles, que o projeto do time de ser campeão japonês está indo para o espaço. A fase do Nagoya Grampus é horrorosa. O time tem uma vitória nos últimos 13 jogos e ocupa a metade da tabela, apesar do altíssimo investimento. E o Jô é parte integrante desse alto investimento. Tudo porque o centroavante brasileiro é dono do maior salário do elenco, um dos maiores salários da J-League, como é conhecido o campeonato japonês. Se ele sai, certamente sobra grana para que o Nagoya compre 2, 3, até 4 jogadores de bom nível, pensando na próxima temporada. Essas discussões devem ficar um pouquinho mais para o fim do ano, mas já dá para dizer que uma série de clubes
podem ter interesse no Jô. O Flamengo, por exemplo, no mês de julho, chegou a consultar o ex-centroavante corintiano. A ideia era entender se ele toparia voltar ao futebol brasileiro naquele momento. Tanto ele quanto o Nagoya Grampus tinham muita expectativa ainda em relação à briga pelo título do campeonato japonês. E levando em consideração a escassez de centroavantes por aqui, é mais do que natural que se o Jô conseguir a liberação no Nagoya Grampus, chovam propostas para ele para 2020. E a pergunta que eu faço é, ele cabe no seu time? Bom, eram essas as informações que eu tinha por hoje. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar crítica, pergunta, sugestão, opinião, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!